Mesmo antes de entrar num carro, eu já sabia que eu tinha nascido pra correr. Eu sei que eu posso ser campeão. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Como diria o poeta, The shrimp that sleeps, the wave take away. Em todas as línguas possíveis e imagináveis. Hoje, eu e o Márcio vamos falar de Senna, a série minissérie, né? É uma temporada só. Série da Netflix, aguardada muito aqui no Brasil, né? O nome é autoexplicativo, é uma cinebiografia do Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, né? Para os mais jovens que podem não saber, acho difícil, né? No Brasil não saber quem foi o Senna, mas a série tem essa missão aí de resgatar a memória, né? De mostrar quem foi o Senna e, de certa forma, faz, de certa forma, outras coisas, a gente vai discutir aqui. É uma das séries, acho que pro Brasil talvez seja a que mais vem cercada de expectativa, né? Porque tem muitas produções que se espera bastante, sei lá, Round 6, que vai estrear agora no final do ano, qual era aquela outra que era dos caras do Game of Thrones, O Problema dos Três Corpos. São séries que vêm cercadas de expectativa, mas são séries gringas, né? Gringas ou sul-coreanas, né? Mas não é o caso do Senna, que é uma produção falada, basicamente, tem muita coisa falada em inglês também ali, mas é... Francês também, né? Francesa, né? Mas é uma série basicamente falada em português. Tem lá seus prós e contras, a gente até planejava, né, fazer com o Bernardo Bercht, que é o nosso especialista em Fórmula 1 aqui. Nosso colunista do Pit Lane. Do Pit Lane. Mas o Bernardo tá de férias e recém-pai, né? Eu mandei mensagem para ele. O Bernardo ainda tem também essa curiosidade de ser meu primo, então eu mandei uma mensagem para ele. E aí, Bernardo, tu vai poder participar? E o Bernardo tá na praia. E aí ele disse assim: o pessoal não tá falando tão bem da série, então eu vi 2 e resolvi exercer meu papel de pai aqui na praia. Ele viu apenas 2 do Senna, mas todos da Galinha Pintadinha. Então... Todos os episódios da Galinha Pintadinha e dos Backyardigans. Deu preferência ao Pequeno Bento e não à série do Senna. Então, assim, sem tanto conhecimento automobilístico, como o Bernardo traria aqui, que nos diria qual é a marca do pneu que o 5º lugar na prova de Estoril em 82 correu. Qual o motor do kart do Senna. Exatamente. Né? Sem esse conhecimento específico, vamos comigo e com o Márcio mesmo. Então vamos lá, sobe a trilha e bora. Buenas! Vamos lá. Senna, minissérie de 6 episódios. O criador da série é Vicente Amorim. Tem vários outros roteiristas aqui. Depois a gente vai discutir bastante o roteiro. Como é que eu vou dizer? A série? É a carreira do Senna do kart, né? A carreira do Senna do kart até os títulos da Fórmula 1. Isso. Eu tava tentando pensar numa outra forma, mas assim, é uma série que a gente vai falar sobre spoilers, né? É história, então todo mundo conhece a história do Senna, né? Parte desse princípio. O Senna morreu numa corrida em 1º de maio de 1994. É uma data ainda muito marcante, né? Esse ano foram os 30 anos, né? Se a minha matemática de jornalista era nascido, tá ruim. Carlos Correia não era nascido. Não era nascido. Não passa esse migué, Márcio. 1994 foi a primeira Copa que eu curti realmente. Copa dos Estados Unidos. Que inclusive os jogadores
do Brasil, quando ganham o título, levam uma faixa, né? Cena, aceleramos juntos. Isso, cena, aceleramos juntos. Senti falta, ontem eu estava comentando até com a Vitória, nossa colega, foi homenageada pelo Grêmio Náutico União, nós estávamos lá na premiação e a gente comentava sobre a série e eu disse assim... Sabe que eu senti falta de uma frase que ficou marcada ao longo desses tempos, seja como corneta ou não, que era o popular... Tá bom, valeu, Senna. Não tem em nenhum momento eles falam valeu, Senna na série. Mas tá lá todo mundo. Tá lá a Xuxa, tá lá o Galvão Bueno, tá lá o Prost, tá lá o Nick Lauda. Tá quase lá, Adriano Galisteu? Adriano Galisteu tá um pouco menos lá. Vamos discutir um pouco isso mais. E também depois a gente discute um pouco o papel do Senna e o papel de se existe similaridade a gente já vai adiantar, não existe hoje no Brasil, mas quem é que ocupa aí essa idolatria esportiva, já adiantando que não é ninguém do futebol no momento, né? O futebol não é o melhor dos exemplos no Brasil atualmente. Mas vamos lá, Márcio. Senna a série, não o personagem. Eu acho que é meio difícil tu desvincular as duas coisas, assim, tanto o personagem como a série, assim. Porque a série trabalha... E eu estava lendo uma crítica, acho que de uma revista de automobilismo, falando sobre o filme, que a série tenta mistificar ainda mais o Ayrton Senna, como se isso fosse necessário. Não é preciso. Né? Não é preciso. Né? Tu transformar alguém que teve o currículo e teve a carreira que o Senna tem na Fórmula 1, mesmo que abreviada, né? E tu querer transformar isso ainda maior. Assim, uma entidade. Quase numa entidade. Então, eu acho que tem essa... E para as pessoas... conseguindo entender isso. Para mim e para o Carlos é um pouco mais fácil, porque a gente, ao contrário da minha brincadeira, a gente viveu isso, a gente acompanhou isso. Eu fui uma pessoa que nunca gostei muito de Fórmula 1, eu via que estava passando na TV e tal, sabia quem era o Senna, o Piquet, quando ganhava, às vezes uma ou outra corrida eu parava para assistir, mas não era o esporte que eu curtia. Mas todo mundo tinha muito presente a presença do Senna, presente o Senna. Eu acho que tem uma frase que o Galvão falou durante o enterro dele, do cortejo do velório, eles reproduzem na série, que os domingos nunca mais serão os mesmos, as manhãs de domingo nunca mais serão as mesmas, assim. E é um pouco isso, assim, era o final de semana, começava com Senna, terminava com os Trapalhões, Fantástico, ou algum programa de notícia dominical, e esse era o roteiro da galera. Às vezes terminava com Twin Peaks. Isso nos anos... exatamente, começava com Senna, churrasco, né, Silvio Santos e Faustão e Twin Peaks, né? Então era esse meio que... Então essa era a importância do Senna, o quanto ele era presente na vida de todo mundo. E era uma época, as pessoas têm muito presente isso também, de uma necessidade do Brasil por vitórias. Porque no início dos anos 80, no meados dos anos 80, ali, por exemplo, tu tinha... O Brasil não ganhava a Copa do Mundo desde os anos 70, né? E não ganhou até a morte do Senna. O Brasil... hoje a gente tem, assim, a Olimpíada, tu vai lá, ganha 3, 4 medalhas de ouro. Era uma medalha do Joaquim Cruz, eu acho que em 92 teve uma... 92 já teve o vôlei, né? Não, 88 acho que teve o Aurélio Miguel, não foi? Mas era umas coisas... Mas era uma medalha de ouro. Assim. O vôlei era um esporte que as pessoas gostavam, mas sempre ficava em segundo lugar, né? Ou atrás dos Estados Unidos ou atrás da Itália. 92 ganhou, né? 92 sim, mas nos anos 80 ali não, quando o Senna surgiu. Assim. Então tinha essa ansiedade de ficar no topo. Mesmo os clubes de futebol, né? Teve o título da Libertadores e do Grêmio em 83 e depois tu só vai ter o São Paulo no início dos anos 90. Sim. Nos anos 80 tu não tinha. O São Paulo nem davam tanta bola. Mas aquela coisa de tu te afirmar como primeiro do mundo. Enquanto isso, o automobilismo tinha, né? Antes do Senna era o Piquet. Exatamente. Tu tinha o Fittipaldi, tu tinha o Piquet e até tu criou uma dependência, né, de que esses ídolos continuariam. Tu tinha o Fittipaldi, tu tinha o Piquet, depois tu ia ter o Barrichello, depois tu ia ter o Felipe Massa, o que acabou não acontecendo. É um pouco como a seleção brasileira sempre imaginou que ia ter um grande centroavante, né? Tipo, o Careca, o Romário, o Ronaldo, o Adriano e depois não teve. Né? Então tu parte do pressuposto que aquilo ali é meio natural, que vai surgir e esquece que não é todo um trabalho que tem, assim. Então é nesse contexto que era o Senna para todo mundo e por isso essa importância. Eu comento que tem muita gente mais nova que realmente sabe quem é o Senna, mas eu acho que não tem essa ideia da relevância claro assim, do que era o Senna, do que representava o Senna. Assim. Claro que redes sociais não são atualmente o melhor parâmetro para se julgar uma geração. Mas em certa parte nos dá uma ideia. Assim. E cara, a gente vê algumas coisas assim... vou pegar algumas dessas que viraram meme, né?
tinha uma que o cara perguntava assim... Tá, gente, mas por que toda essa idolatria do Senna? É porque ele sabia dirigir bem? Na verdade, eu vi pra alguém falando sobre isso. Por que que ele... E aí eu Mas acho que é um nunca sei discurso. também se é corneto ou não. Né? E aí eu concordo com a pergunta. Por que ele é um herói? Porque ele andava de carrinho mais rápido? Tipo, ele ser um ídolo, ok. Mas ele ser um herói... Aí é uma outra discussão. E tem um dos episódios, se eu não me engano, é o 5º, que o título do episódio é Herói. E a série o tempo todo trata o Senna como herói, não como ídolo. Não Quer como dizer, também ídolo, também. mas... E é todo o tempo essa construção de... O Senna, ele é tratado como um... mesmo quando ele erra pelo Nunca bem por maior. ele. Ele erra pelo bem maior. Ele erra por algo que é muito mais ético. É muito mais importante, assim. Então, qualquer decisão que ele toma é uma decisão. Eu tomei essa decisão porque eu roubaram o meu campeonato ou porque isso vai ser melhor para os pilotos. Não estou dizendo que não era assim na rotina da vida dele, mas a forma como a série empacota todo esse personagem, toda essa dinâmica, assim, é sem complexidade alguma, é uma coisa totalmente maniqueísta. Tanto que todos os personagens que rodeiam o Senna, talvez com exceção da Xuxa, né, todos os outros, eles são um fiapo de personagem. Assim. Tu não tem uma... Nem mesmo a família, né? Nem mesmo a família. E até a mesma importância para a questão da família, que eu acho que era importante pro Senna, mas a forma como mostra que tu tá vendo que é toda a família Ayrton Senna junto ali. Ele tá em dúvida... mas isso eu vou... Bom, ele tava em dúvida, a mãe pega o telefone, toca uma musiquinha atrás e orienta ele. O pai chega e faz... Que eu acho que a família era presente, na verdade. Não tô dizendo que... Não tô desmerecendo a importância desse momento. Mas a forma como é mostrado, ele é muito caricatural. É que não são personagens. A família, geralmente, quando aparece... Salva, assim, aqui a mãe, ali o pai... Geralmente a família é um bloco. É assim, o personagem família. Até então, assim, todos eles estão ali para ver a corrida juntos. Todos eles... Mas, enfim, eu quero entrar mais a fundo depois nisso, porque eu acho que a família... O papel da família talvez seja... exemplifique bem o grande problema dessa série. Assim. Atrás das câmeras. Acho que... mas termina a tua... Até tem uma hora que a Viviane Senna chora, assim, aquele choro que é uma lágrima só escorrendo, assim, aquela coisa bem... Então, é uma série permeada de clichês, assim, de clichês de narrativa, de clichês emocionais. As músicas são extremamente óbvias. Mas caras, né? Todas caras, mas é Netflix, mas, tipo, Netflix. Me chamou a atenção, assim... Todas... Cara, é tudo música muito conhecida, assim, que eles pagaram de direito autoral. É ele correndo, toca Highway Star. Ele ganhando, toca Simply the Best. Toca Heroes, né? E tem uma que toca Heroes. Então, são todos óbvios. Tipo, tem uma hora que ele diz que ele, tipo, ele quer ser o campeão de tudo, ele quer conquistar o mundo. Aí toca Everybody Wants ele to... no karaokê. Só faltou o We Are the Champions do Queen, porque talvez tenha sido mais caro, daí não rolou, assim. Então a série tem todos esses problemas e outros que a gente vai tratar depois, mas ela tem uma coisa que eu acho, uma coisa que o Carlos comentou comigo no começo, e eu disse, cara, não tô vendo isso, mas depois que ele entra na Fórmula 1, eu acho que muda, que é a questão das corridas. Sim. Como se filma as corridas e como ela coloca o espectador dentro do cockpit. Assim. Tu sente como se estivesse junto com o Senna, seja vendo... Porque no começo, ali no kart, na Fórmula Ford, era a câmera... Na frente do carro, atrás do carro e dentro do cockpit. E era isso, assim. Depois que ele vai pra Fórmula 1, não. Tu vê toda a dinâmica, tu vê... Até a forma quando tem uma cena numa corrida que ele bate lá e que ele tá... Não sei quantos... Quase dando uma volta no Prost. E ele acaba batendo. De Mônaco. É de Mônaco. E daí em que ele fala que ele meio que se viu num túnel como se o tempo tivesse parado. Bem conhecida, que é verdadeira. E a maneira como eles representam, ele tá muito bem, assim. Parece aquelas coisas das corridas do Flash nos filmes da DC, assim. É o troço, tu parado e o tempo passando, assim. Então a forma como o carro e as corridas são... colocadas na série, elas funcionam muito bem, assim. E eu acho que até melhor do que muitos filmes que tem por aí. Sim. Fora isso, eu acho que falta muito pra série pra tu
tu conseguir dar um retrato um pouco mais fiel da dimensão do que é o Senna. E eu acho que eu sei que o Carlos vai falar um pouco da questão da interferência da família, eu acho que tem e deve ter muito disso ali, até porque é um projeto da família, assim. Mas para mim ela vai além, é um pouco de como a gente representa esses personagens da vida nacional do Brasil nas telas. Assim. Seja o Senna, seja o Pelé, seja o Roberto Carlos. É toda essa mistificação que a gente tem com todos esses personagens e é difícil tu apresentar qualquer um deles. Não sei se as pessoas têm medo de que vão desagradar ou os responsáveis pelos direitos ou desagradar os fãs. Ou, não sei, mas é uma dificuldade que a gente tem de apresentar esses personagens em toda a sua complexidade, assim. Eles sempre são de uma forma caricatural e mesmo as suas falhas, elas são falhas feitas para impulsionar um arco da história ou uma dimensão maior da própria vida da pessoa, assim. Então eu acho que é um pouco mais tem um problema do Senna ali, mas é um pouco mais da forma como a gente apresenta essas pessoas. Eu concordo e discordo. Concordo, mas acho que não é um problema só da cinematografia brasileira e vou buscar alguns exemplos recentes. Um exemplo desse ano, Back to Black, que é o filme da Amy Winehouse. É muito ruim. É muito ruim. E assim, e o da Amy dá para traçar um paralelo com o do Senna, porque os dois, e coincidentemente, são dois produzidos pelo mesmo cara, que é o Asaf Kapidia, né? Os dois, os filmes, no caso, o filme e a minissérie deixam muito a desejar e os dois têm ótimos documentários. É isso que eu falo. É que nem... pegou a Amy, mas pode pegar qualquer outra. Você pega a cinebiografia do Elton John, do Queen, sei lá. Mas a do Elton John eu até gosto. A do Freddie Mercury é muito ruim. Tem... Mas tu tem outros exemplos. A do Senna, tu tem essa série. Uhum. Tu tem uma minissérie que eu não sei, um documentário, eu acho que tem assim, mas não teve. Mas não tem uma dimensão maior, não teve um impacto maior. Mas tu tem uma série. É que nem o Pelé. Tu tem 2 filmes do Pelé. E os 2 são mais ou menos do mesmo estilo. Que é o Pelé, aquele eterno, e teve aquele outro que saiu uns 2 anos atrás, que a gente até fez um programa aqui no Cepop, que agora tá me fugindo o nome, assim. Uhum. Então, assim. Tu tem 2, 3 exemplos e todos surfam na mesma onda. Lá fora, tu até tem próprio Maradona, tem documentários que são laudatórios do Maradona, mas tem documentários do Maradona, para não dizer que são bem mais, que mostram muito mais como era o mas é que aí que tá, e eu acho que esse... Aqui tu não tem, tu não apresenta o Pelé assim, dessa forma. E acho que esse é o cerne do problema para mim nessa série. Se tem um personagem que tu não precisa inflar a idolatria, é o Senna. Tipo, tu não precisa forçar a barra no Senna. Se tu contar só a história do Senna, tu tá contando a história de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, de um dos maiores ídolos do Brasil. Só que o que me parece é que a série, quase que literalmente, em todas as frases que alguém diz, tu tem que exaltar o Senna. E aí ele deixa de ser um ser humano, ele vira uma divindade na parada. Perde a realidade da história, e da assim, verossimilhança. E assim, e se eu vou botar... tu não acha que nem nada de bom? Pelo contrário, eu acho que essa série tem muitas coisas boas. Assim, vamos lá. O elenco eu tinha um pouco de pé atrás no começo. Cara, eu não acho que ninguém tá mal ali. Eu não gosto muito do cara do Senna, do que faz o Senna. Eu gosto da guria da Xuxa, eu acho que a guria da Xuxa tá bem. A da Xuxa é a mais impressionante de todas. Tá muito bem. Assim. Mas que eu digo o Galvão Bueno, eu acho muito caricato. Pra todo mundo que... Mas, de novo, eu acho que... Eu posso estar me enganando redondamente. Mas eu acho que todo mundo cumpriu o seu papel. Tipo, olha, tu vai lá, sabe, jogador de futebol? Ó, tu é atacante, não, mas tu tem que se preocupar em marcar a saída do adversário. A impressão que eu tenho é que todo mundo, olha, tu vai fazer isso. Foi lá e fez, e dentro do que tinha pra fazer, fez bem. Eu não acho que ninguém destoa. Eu não acho que ninguém tá mal, nem o próprio... O Senna eu acho que é o menos parecido, mas eu compro que ele é o Senna. O cara que faz o Prost também... eu não acho ele exatamente parecido com o Prost, mas tu compra que ele é o Prost. A Xuxa é igual. A Xuxa é igual. E até os trejeitos, a fala. A Xuxa é igual. Muito bem. A guria que faz a Xuxa é igual. Não sei quem é a atriz, mas até vou procurar. A jornalista, que é um papel que não existe e é um dos papéis mais problemáticos para mim que tem ali, também acho que ela tá bem, apesar de às vezes aquele sotaque parecer brasileiro falando inglês, forçando com sotaque brasileiro, uma mistureba, assim. Mas também acho que ela tá bem. O casting, para mim, é muito bom. Eu acho que eles conseguiram pegar atores parecidos, um pouco parecido com o que a gente tinha visto no filme do Mussum, eu acho.
que tinha uns personagens realmente parecidos, né? Acho que o cara que fazia o Chico Anísio era muito parecido. Tinha outras figuras históricas ali. Acho que a Elza Soares, também não lembro. Dessa vez também, cara, Pamela Tomé faz a Xuxa. Vamos lá, Tomé. O cara que faz o Nick Lauda tá muito parecido, né? E mesmo os que não são parecidos, o Balestre também, os que não são parecidos, tu compra a ideia. Então, assim, casting pra mim é a melhor coisa dessa série. As cenas de corrida são muito boas e que nem tu disse, assim, melhores do que muita coisa feita lá fora. Sabe, esse ano a gente viu o Ferrari, cara, não perde em nada pro Ferrari, absolutamente nada, assim. A cena de corrida. A cena de corrida. Então, assim, até porque é um filme do Michael Mann, né? Sou meio fãzinho. Mais do que a cena, assim, a forma como elas são editadas é muito boa, né? Tipo, o cara consegue sair da direção para marcha, porque na época não era marcha manual, né? Era marcha... ainda era no braço, né? Como eles falam. Tu sai pro pneu, tu tá... Cara, as cenas de corrida não tem como ficar empolgado. Isso, ansioso. não ficar empolgado. Tem como não ficar empolgado. As cenas de corrida são muito boas. Só que tudo isso é arruinado por um dos piores roteiros já feitos. Porque o roteiro é muito ruim. E assim, me parece que o roteiro assim... Por isso que eu digo, eu não sei se tem interferência da família, tipo assim, se a família vetou e quer isso, ou se os caras têm medo de desagradar a família. Me parece, não sei em tudo, mas a questão da Adriana Galisteu me parece claro ali, que tem uma... Sim, então, mas é um dos problemas, assim, é o menor. Até não sei, mas o que eu digo assim, eu não sei se foi feito, se os problemas são causados por interferência da família ou causados por como se fosse uma autocensura, sabe? Não queremos desagradar. Que seja um conjunto. Como a gente não sabe, deixamos aqui, fica na dúvida. Só que assim, cara, o Senna corria numa época, e aqui eu posso estar dando discurso de tiozão, tá? Porque hoje em dia a gente pega a Fórmula 1 e eu já acho que não é mais... Tipo assim, mesmo os caras... Tipo, eu não consigo achar o Verstappen do mesmo patamar do Senna. Mas eu tava falando com o Bernardo me diz, olha, o Verstappen é um dos melhores que já apareceu também. Só que a gente tinha uma... E o Bernardo tem muito mais do que a gente aqui de Fórmula 1. Mas assim, a gente se acostumou naquela época a ver corridas, o pessoal acompanhava a Fórmula 1, assim, primeiro porque, não é porque o brasileiro gosta de Fórmula 1. O brasileiro gosta de ganhar. Exatamente. O brasileiro acompanhava porque tinha piloto brasileiro ganhando. É a mesma coisa tipo, alguém continua acompanhando o UFC agora? Tipo, fora o nicho do UFC? O boxe, depois que o Maguila falou isso, que o Maguila não era, primeira linha do boxe mundial. Assim, o UFC teve a sua febre há uns 5 anos atrás, nessa faixa, porque o Anderson Silva ganhava, porque tinha o Zé Aldo, porque tinha a Amanda Nunes, sabe? Tipo, quando esses caras deixaram de ser os campeões, parou de dar tanta bola. O tênis, na época do Guga, se falava muito. Não tem. Tipo, agora a galera acompanha mais skate, porque tem a Raíssa, sabe? Porque a Raíssa tá ganhando. Então, assim... tem tudo isso, assim. Tu não precisa ficar o tempo todo dizendo... Não, me perdi no raciocínio, mas voltei. Então, assim, aquela época da Fórmula 1, para além do brasileiro acompanhar, por causa do Senna, tipo, eram muitos pilotos bons. Ou pelo menos a gente tinha essa ideia, né? Que não era assim. Hoje é meio que o Verstappen tem o melhor carro, ele ganha 10 corridas no ano. Naquela época, assim, era o Senna, era o Prost, teve uma parte ali que ainda tinha o Niki Lauda, tinha o Piquet, tinha o Mansell. Então não era... existia essa disputa. E isso é uma das coisas que me frustra na série, porque assim, parece que só o Senna é bom. E que quando o Senna não ganha, quando o Senna ganha, ele ganha porque ele é muito bom, e toda vez que dá alguma coisa errada pro Senna, é roubado. É porque roubaram ou porque, sabe, Noveleto, culpa do Noveleto. Sabe? Ou o cara fez uma manobra errada com ele. Cara, a parada do Senna com o Prost é histórico. Teve uma corrida num ano que era uma corrida decisiva. Se o Senna não pontuasse, o Prost jogou o carro para cima dele para tirar o Senna. O Prost foi sacana. Assim como no ano seguinte, o Senna fez exatamente a mesma coisa que o Prost e tirou o Prost. E tem na série. Mas, tipo, dá uma... sabe? Aconteceu. A corrida de Mônaco, essa que tu fala, é uma corrida histórica também. O Senna passa todo mundo. O Senna ainda corria pela... Não, já estava na McLaren. Acho
que ele já estava na McLaren. Tem uma que eles param por causa da chuva. Que tudo bem, aquilo aconteceu. Tem algumas coisas que parecem mentira, mas elas realmente aconteceram. Aconteceram. Tipo assim, o Senna era um cara muito grande. Tipo assim, a idolatria do Senna não é por acaso. Mas tu não precisa forçar mais ainda. Tem uma corrida que ele já tá na McLaren e na série ele tá para tirar uma volta do Prost. E aí ele faz uma manobra errada e bate, perde e entrega uma vitória. É essa que eu comentei. Isso, ele entrega uma vitória, ganha, assim. E assim, aquilo ali foi uma cagada do Senna. E tudo bem, o cara é humano, o cara também erra. Porque ele queria estar no limite, sabe? Ele queria tirar uma volta do Prost. Tirar uma volta, né? Porque era simbólico aquilo ali. Só que até isso, a série dá a entender que ele tá naquele túnel ali de transe dele, que até, eu posso estar enganado, mas... E ontem até o JP estava comentando, aí a gente precisava do Bernardo para confirmar. Mas essa história que ele fala que ele entra num transe e parece que não está mais numa corrida, parece que tinha sido em Suzuka, não naquela corrida. Mas enfim, isso é liberdade poética, não chega a ser problemático. Só que parece que ele bate porque o Ron Dennis grita com ele e aí ele se desconcentra daquele túnel e aí ele bate. Parece que a outra corrida, quando ele perde, é porque o cara bateu nele. Sabe? Nunca tem nada de errado, cara. Tu tira completamente a complexidade do personagem, Exato. que é o que tu torna a história mais verossimilhante. Dele e dos outros personagens. E tipo assim, cara... E o Senna fazia coisas geniais, sabe? A cena que mostra no final ali, quando eles estão numa reunião com o Balestre e tudo mais, e o Senna se retira. Porque, tipo, fizeram tudo no ano passado... E isso pra mim é uma das melhores cenas do documentário, assim, porque aquilo ali de fato existiu, assim. Se tu só dramatizasse, bota aqui, claro, tem que ter alguns elementos aqui e ali pra dar mais drama, mas não precisa forçar a barra. E assim, o Senna, ele era perfeito em tudo, assim, cara. Aí assim, ele vai no baile de gala de Mônaco com as maiores personalidades possíveis e imagináveis. Ele ainda era um piloto que estava começando. Aí ele olha a mulher mais inalcançável do mundo, ele olha pra ela E alcança. e ele já conquistou ela. É. Sabe? Tipo, e assim, tem um diálogo pra mim que é o ápice do constrangimento, assim. E aí eu caio na história da família. E aí talvez eu possa estar sendo rigoroso com o personagem da Viviane Senna, mas assim, vamos lá. Como quem acompanhava na época a Fórmula 1, não atentamente, mas assim, acompanhava o acompanhamento padrão do brasileiro na época. A Viviane Senna foi alguém que ficou conhecida depois da morte do Senna. Até a morte do Senna, vamos lá, ninguém sabia quem era a Viviane Senna. Assim, do grande público, ela não tinha nenhuma importância na história, assim. Só que depois ela, sabe, ela levou o instituto e tudo mais. E ela parece que ser a pessoa que carrega o legado dele, cuida, protege como se fosse... Enfim, a gente até entende, né? Questão familiar e tudo mais. Só que assim, como é que tu vai dar um papel para alguém que não teve essa importância toda numa história como se ela tivesse? E aí a solução para mim de roteiro é preguiçosa, porque assim... O certo seria ela meio que não tá ali, porque ela não tem essa importância. Mas aí o que acontece? Bota uma cena da família toda e dá uma frase pra ela. Tipo assim, tu vai ver que geralmente as frases dela não acrescentam quase nada à história. Ou assim, que é outro grande problema da série, e aí entra a personagem da jornalista, tudo é expositivo. Tudo, não fica nada pra tu tentar interpretar. Tudo é alguém explicando, sabe? Lembra quando tinha... Eu não lembro se era o desenho do He-Man ou da She-Ra, que terminava com... A dica do He-Man? Um bichinho te explicando meio assim, o que aprendemos hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Do He-Man tinha a dica no final. Sabe, parece que a qualquer momento a personagem da Viviane Senna vai dizer assim, a jornalista vai dizer, e o que aprendemos nessa cena é que, nessa cena do Senna, né, é que o piloto corria de uma forma muito melhor que os outros, porque ele fazia isso. E aí na outra, sabe? Tem uma parte, de novo, que para mim é a mais constrangedora de todas, quando o Senna vai visitar um torcedor, que é outra coisa que não aconteceu. Aquele torcedor ali, o menino não existiu, é para ser uma soma dos torcedores.
Exagero, né? Porque criança não acordava de madrugada pra fazer festa na rua e ver o Senna, sabe? Nunca... Não era no nesse ápice, nível. no Não era áp- nesse no nível. ápice da Fórmula 1 nunca foi o que era Várias o futebol. bandeirinhas, como se fosse um jogo de Copa do Mundo. No assim. primeiro, eu até entendi um pouco no episódio da morte, porque era 1º de maio, feriado. Não era, mas tudo bem, passa. Mas nas outras não passava. O Senna foi visitar o menino de surpresa na casa dele. E aquilo ali nunca aconteceu. Mas enfim, o constrangimento pra mim é quando ele volta e estão os dois assim na beira do mar, na beira do rio, de uma lagoa, sei lá. E aí o Senna diz assim pra Viviane: fui visitar um menino e, cara, isso é muito lindo, mas na volta eu vi tanta pobreza. E o Brasil é um país tão rico que poderia ser tão melhor, mas eu sinto que eu poderia fazer mais. E ela diz assim: você não, todos nós. Aí a questão é a brecha para o Instituto. A verdade exatamente, a só brecha aparece para o assim. Instituto. E aí nasceu o Instituto. É que aqui, o problema não são os fatos inventados, criados, a jornalista, o gurizinho, é a maneira como eles apresentam tudo isso. Esse que é o problema. o tom. É tudo muito não problema da natural. série é assim. tom. É tudo muito fake, assim. Nada tu acredita, tudo é forçado. Parece um release em forma de documentário. Parece assim. um programa que eles fizeram sobre encomenda pra família. E daí tira a naturalidade da série, assim, toda a naturalidade que tu tem nas corridas, né, e até nos bastidores, isso o documentário faz bem, são poucos documentários que fazem isso, tá? E ele mostra como o Senna se preparava, tem uma cena dele na praia com a primeira mulher, em que ela tá falando do lado dele e ele tá ali treinando o tempo de reação dele, assim, e fazendo como se estivesse dirigindo o carro, assim. Que é o que tem no Rush também. Né? Aquilo sim te dá a dimensão de como ele era dedicado e que aquilo ele poderia ter uma predisposição a ser um grande piloto que era, mas nada daquilo teria ocorrido sem o trabalho e a dedicação dele, né? E isso mostra, muitas vezes nessas séries tu mostra cinebiografia, seja de músico, de esportista, assim, parece uma coisa meio mágica, assim, os caras recebem o dom ali da música e daí vira o Elvis Presley. E não é assim, né? Tem um trabalho todo por trás e essa série mostra. Claro que não vai mostrar todo o treinamento do Senna, o importante não é isso, mas é tu dar em alguma dimensão como é que ele se dedicava para aquilo. E essa série faz isso. Só que tudo isso se perde quando a grande parte da série, a maior parte da série é para mistificar a personalidade do Senna. Como se fosse, como eu falei no começo, como se isso fosse necessário. Não, e é que nem tu a maneira falou... como apresenta ele, como o Carlos falou, assim, sempre como... Essa parte dele conquistando essa mulher lá em Mônaco, aquela ali é completamente descartável. Não precisava ter tido aquela cena. Nada, né? Não muda nada aquela cena. É só para mostrar como o Senna também, além de ser um grande piloto, era um bom vivant, né? Um conquistador, enfim. Não, e é tudo umas coisas assim, cara, tu sabe que, tipo, a gente sabe, né, que uma das causas da morte na batida dele foi que a barra de direção pegou a cabeça dele, né? Então chega um determinado momento que eles estão falando assim, não, a gente tem que arrumar o carro, porque a barra de direção... Tipo, é como se fosse um easter egg, mas não é. Não, tu só tá sendo eu não sei se isso é real ou cara. não, mas ele, antes do acidente com o Barrichello, ele vai ali e fala com o Barrichello. Mas eu acho que isso sim. Antes do acidente do Ratzenberger, ele vai ali e fala... O Ratzenberger me pareceu jogado ali. Ele vai ali, nós temos que de repente parar de correr, daí Ratzenberger, não podemos, sabe? Porque é que tá, o Senna tinha esse... Tipo, ele de fato era uma liderança entre os pilotos ali naquele momento não é mais justiça, mas enfim, para ter um processo mais justo. Tu não precisa ficar levantando toda hora. Isso é o que mais... Assim, o grande problema para mim dessa série é tom. Essa série não achou o tom. Então, assim, tanto no roteiro quanto na direção. E, assim, e por último, assim, acho que pra gente ir encerrando, o que fizeram com a Adriane Galisteu é uma imensa sacanagem. Porque, assim... eu entendo que a personagem da Xuxa até talvez seja mais interessante como personagem, mas assim, acho que alguém fez uma minutagem lá. E assim, a proporção. A Xuxa teve... não sei se eu mandei pra ti. É que tem aquela questão, a Xuxa na época ela já era a Xuxa. A Sim. Adriane Galisteu não era. Eu entendo que ela como personagem... era seja muito mais maior. Interessante. Ela como personagem nacionalmente, ela era quase totalmente Senna. Não, sem dúvida. E eu acho que pra história... Eu super entenderia... Tá aqui, ó. Eu super entenderia que a Xuxa tivesse mais tempo de tela que a Adriane Galisteu. O problema é a proporção aqui, ó. É um levantamento do UOL, tá?
olha o tempo real, tá? A Lilian, que era a primeira mulher, tá? Eles ficaram juntos 10 meses entre noivado e o casamento. E ela tem 10 minutos e 20 de tela. A Xuxa, ela ficou com o Senna 1 ano e 7 meses. E ela tem 15 minutos e 54 de tela. A Adriane Galisteu ficou 1 ano e 1 mês. 6 meses a menos que a Xuxa. Ela tem 1 minuto. Ela tem mais de 14 minutos a menos. E ainda parece que ela é só uma pegadinha da balada. Assim. A balada e depois aparece ela vendo ele, o acidente dele, né? Só. E teve uma outra que essa eu nem sabia, descobri agora, porque estão fazendo esse monte de matéria sobre os casos do Senna, né? Porque afinal de contas é a série. Ele teve um romance também com uma adolescente de 15 anos, quando ele tinha 24. E foi um romance que não foi curto, durou uns 4 anos, assim. Então, teve mais essa outra que talvez tivesse um tempo muito maior do que boa parte que... Mas aí não cabe botar. Não cabe botar porque a menina tinha 15 anos. Porque assim, é notório que... E tem um... não vou lembrar agora. Um jornalista que é bem conhecido de Fórmula 1. Bernardo Berti? Não tão bem que nem o Bernardo. O cara que era da ESPN. Talvez eu ache aqui enquanto eu vou falando. E ele comentou... Flávio Gomes, não? Flávio Gomes, isso. Flávio Gomes comentou que... E Flávio Gomes cobria a Fórmula 1 na época. E ele comenta que naquele final de semana a família teria... Fonte é o que o Flávio Gomes fala, tá? A família do Senna teria enviado naquele final de semana da morte dele um dossiê sobre a Adriane Galisteu. Tipo, com telefonemas, isso, aquilo, sei lá o quê. Então, tipo, toda aquela coisa do Senna pensativo, reflexivo, talvez não seja o Senna refletindo sobre a morte, sabe? Chifre do Senna, né? Não sei, sabe? Mas assim, é notório que a família não gosta da Adriane Galisteu. Tipo, o velório já mostra isso e tudo mais. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a produção fez, seja via família, seja de forma própria, é apagamento. O que eles fizeram ali foi apagamento. E a resposta da Adriane Galisteu, não sei, se a gente tiver aqui, a gente bota aqui. A resposta dela é muito classuda. Porque ela só elogiou, disse que toda produção que lembre o Senna é muito boa. Não tem porque ele entrar nessa memorável. roubada, né? E no finalzinho da fala dela, ela diz assim, tô pensando em contar a minha versão. Ela já lançou um livro sobre, né? Ela já tem um livro com a história do Senna. Então... É que a Adriane Galisteu, ela só é a Adriane Galisteu hoje por causa da relação dela com o Senna. Se isso foi proposital ou não, né? Aí é outras questões. Mas existiu. Mas existiu. E a questão da Xuxa... A Xuxa, ela era, né, como eu estava contando antes, tipo... Eu tô pensando em um outro paralelo, assim, talvez a Xuxa namorando o Pelé, assim, né? E que foi um período bem mais curto, assim. Mas ela não era a Xuxa. Não era a Xuxa ainda. Mas é difícil tu ter nem o Neymar como a Marquezine, não tem, Cara, muito maior. Vamos lá, talvez como se o Neymar hoje namorasse a Anitta. É isso. Alguma coisa nesse sentido, assim. Mas embora o Neymar mais não é o comportado. Senna. E o Neymar não é o Senna, vamos ser bem, né? O Neymar não tem o mesmo tamanho do Senna, né? Sim. O Neymar não tem o mesmo tamanho nem do Romário, mas isso. Então, tipo, com todas as suas Deixa eu só antes da gente dar notinha, dar notinha parece as crianças falando antes da gente dar nota. E continua aparecendo criança, né? Quem tu acha que é um ídolo hoje? Esses tempos a gente estava refletindo, assim, em termos esportivos. Fala no esporte, na política tem vários. Esportivo. Tá esportivo, tá. Porque a gente até comentou, né? Não vamos entrar nesse coisa, mas o Senna teria tudo para cair no ramo político também, né? Teria tudo para cair no ramo político. E, outra coisa que também eu acho que foi meio... Não digo que foi apagado, mas só para fazer um parêntese, mas que foi reduzido ao máximo é a relação dele com o Pequena. Sim. Mas eu que até, tinha uma tipo rixa, assim, mas tudo que poderia criar qualquer coisa de conflito dessa série. Mas eu até, tipo assim, 6 episódios, né? Fizeram escolhas. Mas podia ter, né? Era uma rixa. Mas, e mesmo assim, quando aparece o Piquet, é a repórter dizendo,
Ah, tu sabe como é que é o Piquet, né? Tipo assim, o Piquet é um mau caráter, o Senna é um bom caráter. Não, e tem outra coisa. Tu fala alguma coisa, tu bota o Piquet em maus lençóis, vai vir uma resposta. Né? O Piquet não ia ficar quieto e não ia responder e talvez contar coisas que talvez não devessem ser contadas. Mas voltando É difícil hoje tu ter... Acho que no esporte tu não tem. Hoje não tem ninguém. Aí que tá. Eu acho que sim, mas eu acho que mudaram completamente os parâmetros. Eu acho que se a gente pensa em ídolo hoje no esporte, obviamente não com a mesma dimensão. Não, com a mesma dimensão com a mesma dimensão não tem. Mas se a gente pensa em ídolo no sentido de bom exemplo no esporte brasileiro hoje, eu só consigo pensar em 2 nomes. Rebeca Andrade e Raíssa Leal. Não, mas não tem a... Não tem a dimensão, não tem obviamente. A dimensão, os mas que eu digo são bem assim, menores. Digamos assim, tu quer atrelar a tua marca a alguém no esporte como um bom exemplo, são essas 2. Mas não tem ninguém do futebol. Não tem. Mas não tem uma dimensão de que tinha. Não, não claro tinha que não. A gente não tem uma... Até porque, para tu ter uma dimensão que tem o Senna, não é alguém que ganha muito, que vai ter que vencer muito, ser campeão muitas vezes, né? De um esporte relativamente popular, não adianta tu ser campeão muitas vezes no tênis de mesa, não vai ter a dimensão do Senna. Mas tu sendo campeão... Coitado do Caldeirão. Mas tu sendo campeão muitas vezes no UFC, ou tu sendo campeão muitas vezes talvez no surf, talvez no tênis. O Google foi, a Daiane foi. Então aí tu tem uma dimensão um pouco maior. Mas é difícil, assim, porque no Brasil é só futebol. Sim. E tu não tem um grande astro no futebol, o único astro que tu tem brasileiro é o Neymar, que é extremamente polêmico, né? E que tá nos últimos anos bem mais nas colunas sociais do que dentro dos campos, então tipo, às vezes não são nas sociais. Então tu não tem o Neymar presente fazendo aquilo que ele deveria fazer, que é fazendo gols, jogando bola, comandando a seleção, né? E com isso a gente fica órfão de tudo isso, né? Não tem uma unanimidade assim desse tamanho. Dito isso, estrelinhas para 2. Senna, 2. 2. Pouco menos do que os títulos do Senna. Eu dei 2,5 porque eu acho a produção muito boa. Acho as cenas de corrida muito acima da média e assim, acho que vale para uma geração conhecer o Senna, assim, talvez leve essas pessoas pro documentário, se levar essas pessoas pro documentário já valeu a pena. Mas enfim. Alguém falou também que era a Disney fixação do Senna. Pode ser. Transformando o Senna um personagem da Disney, né? Pode ser. Então vamos para as dicas da semana aí para encerrar. Dicas, Márcio Gomes. Dicas da semana. Então eu vou dar uma dica que está na Netflix, que é o filme da diretora que fez o Substância, a Coralie Fargat. Não sei se é assim que se fala, ela é francesa, né? Coralie Fargat, não sei. Coralie? Que se chama Vingança, né? Revenge, tá na Netflix. Só tem um pequeno detalhe, pelo menos para mim, não sei se nos meus dispositivos em outro lugar, só tem legendas em espanhol. Né? Não tem legendas nem em inglês, nem em português, nem em qualquer outra língua, só apareceu para mim disponível em espanhol. E é um filme que ele é falado em inglês e em francês. Então, se alguém tem muita dificuldade com espanhol, ou com francês ou com inglês, vai ficar meio difícil. Mas quem conseguir, quiser arriscar ver o filme, ele tem ali bons indícios do que viria a ser o Substância, assim. Tanto a questão da cor, da maneira como ela filma, a questão do body horror não é uma questão deformada como no Substância, mas tem vários ferimentos ali, aquela coisa de tu tirar com uma faca, uma felpa que cravou no meio do teu peito. Então tem todas aquelas questões de agonia, de te sentir desconfortável com a cena, assim, né? E a questão da misoginia, a questão do olhar também, tem toda a questão do olhar que ela, claro, fez uma super exposição no Substância, esse filme não é tanto, mas ali já tem alguns indícios disso, assim. Então é um filme, a história é um filme de vingança, né? Como diz o nome. É uma mulher que vai passar um fim de semana no meio do deserto com um namorado, um amante, sei lá. E daí no meio desse final de semana chegam 2 caçadores amigos do cara que vão participar de uma caça. E daí um dia o cara sai para fazer algum compromisso e fica ela com os 2 caras e ela é violentada. E daí quer ir embora, o cara não quer deixar ela embora e daí ela tenta fugir e começa a caçada. Né? Então daí vira um filme tradicional de vingança e tal, mas é bem, apesar das cenas violentas, assim, ele é bem divertido, umas cenas bem violentas, assim, todas elas. Então para quem tem um estômago fraco é meio
que já se incomodou com substância pode se incomodar com esse aí. Mas quem não tem essa predisposição assim, negativa a esse tipo de cena, eu acho que vale dar uma... Tá no Netflix e ele tá no Runtime, aquele que eu falei. Não sei como é que é a questão das propagandas, mas ele tá lá. Eu vou falar de um filme brasileiro que eu até queria ter visto no cinema, perdi, mas agora esse final de semana passado entrou no streaming do Telecine, que é o Motel Destino. Que eu achei bem interessante, assim, até o visual, ele tem as cores muito estouradas, assim, até a textura, parece um negócio meio granulado, assim. Ele é uma história que se passa no Ceará, então como se tu sentisse o calor da coisa ali. Como é que eu vou dizer? É um bandido. O personagem principal é um bandido que tá jurado de morte. E aí ele escapa e tem que se buscar refúgio em algum lugar. Ele é vivido pelo Iago Xavier. O elenco principal é o Iago Xavier, a Nathalie Rocha e o Fábio Assunção, que está muito bem. E aí ele busca refúgio num motel, que é o Motel Destino do título, e ele acaba virando funcionário desse motel e a história se desenvolve em torno disso. Assim. É bem divertido, de certa forma... Não sei se ele é um drama, se ele é... Aqueles filmes que é difícil tu colocar numa caixinha, assim. Mas eu achei bem interessante, tá no Telecine. E eu tenho visto algumas séries... Tenho visto vários bons começos de série, mas mais adiante eu volto para elas. Mas eu estava comentando com o Márcio de duas que eu vi essa semana e gostei muito do começo, quero ver se eu termino. Uma eu já tinha visto que ela era bem cotada assim, na lista de melhores do ano, que é uma série que está no Max. Essa sim já está completa, chama Fantasmas. E é um treco muito surreal, muito surreal. Nem sei muito como chamar a história. Basicamente é um cara que ele tem um sinal atrás da orelha e ele comprou um brinco que é do tamanho do sinal, mas ele acha que o sinal está crescendo e ele acha que aquilo é uma doença, mas como ele perdeu o brinco, ele precisa do brinco. Cara, é uma viagem assim, mas é só um fio condutor para ter várias sketches, como se fosse assim, com várias personalidades. Assim, logo no primeiro episódio já tem o Paul Dano e o Steve Buscemi, assim, tipo, é nonsense até o talo, assim. Então quem gosta, eu gosto. Fica a dica, Fantasmas no Max. E a outra que eu gostei também dos 2 primeiros episódios que já saíram no Disney Plus, Contra Tudo e Contra Todos, é o Skeleton Crew, que é a nova série de Star Wars, focada num público mais infantil, né? Mas é live action, com o Jude Law e um bando de criança. E ele tem muito, muito, muito a vibe de filmes de aventura dos anos 80 ali. Ele fica bebendo na fonte do Goonies o tempo todo, assim. Tem algumas referências a ET, outros filmes da época, assim. Pra quem gosta daquilo ali, é um prato cheio, assim. Eu fiquei realmente surpreso, assim, com o quanto eu gostei de Skeleton Crew. E até estava comentando com o Márcio que estava lendo uma crítica, não sei se é do Hollywood Reporter, dos caras dizendo que talvez desse universo Star Wars... que se preocupa em contar outras histórias que não ali dos Skywalker e tudo mais, seja a melhor série depois de Andor, né? E do Mandalorian, mas o Mandalorian também tem a questão dos Jedi e tudo mais. Que a melhor série que não está intimamente ligada à saga, a dinastia. Vale a pena. É um público mais infanto-juvenil, mas se tu gosta de Goonies, vale dar um conferes. Acho que era isso, né? Goonies tem época do Senna, Carlos. Goonies é anterior ao Senna. Eu acho que tem que dar uns exemplos mais novos, assim, pro pessoal. Mas Goonies é... Você que gostava de Barrados no Baile, a gente já avança umas décadas. Não, assim. Goonies é atemporal. Inclusive vamos fazer, né? Novo Goonies, né? Tem muito medo disso. É o 2 ou um reboot? Eu acho que é uma continuação. Mais medo ainda. Inclusive, não sei se é problema da tradução ou não, mas na série do Star Wars, lá pelas tantas, eles citam Gremlins. Olha aí. Esse sim tá merecendo. É outro, né? Tem a série animada, né? Mas eu não vi a segunda temporada. Quem é que tá com as picapes essa semana? Thiago Basso.
Thiago Bastos vai dirigir esse episódio. Thiago né? Bastos, tudo com ele. Então tá. A gente volta na semana que vem. Logo, logo a gente tem que fazer nosso episódio melhores do ano, né? Pois é, podia fazer um dos piores do ano também, né? Acho que vai estar junto, né? É. Eu já tenho minhas decepções. Pra tu ver, eu tenho decepções piores do que Senna esse ano. Eu não esperava muita coisa do Senna, então pra mim não chega a ser uma decepção. assim, Eu não esperava grandes grandes expectativas. Tem uma série aí de Segunda Guerra que eu esperava bastante, que pra mim é a pior Pois coisa do é. ano. Mas era isso, né? É isso. Então tá. Até. Um abraço. São tantas que eu tive que organizar por país. I don't think they know how dangerous it is. They know. I need you to keep it under control. I have to leave. I'm sorry. You're a 3-time world champion. If you can't stop, you better have a good reason. Hoje o Brasil todo tava na pista comigo.